Mais um vídeo da comunidade. Eu sou o idiota. Ao final de cada relato comente se você acha que a pessoa foi ou não idiota. Sou idiota pelo que eu disse depois que meu marido comentou sobre meu peito liso. Meu marido e eu estamos casados há 3 anos. Ele está atualmente desempregado e sou eu quem paga o aluguel e os serviços públicos. Dedicamos algum tempo para ver sua família semanalmente. Eles não sabem que ele está desempregado porque ele pensou que o viriam como um fracasso, especialmente sua mãe. Então ele me disse para manter isso em segredo. Ontem à noite estávamos sentados jantando à mesa. Seu primo estava falando sobre sua noiva ir para o Brasil fazer um trabalho de mama. Jared perguntou se ele estava falando sério e então lisonjeou os peitos dela dizendo que eles são perfeitos e que ele não entendia por que ela faria uma plástica nos seios. Ele então se virou para mim, olhou para o meu peito enquanto eu estava comendo como uma idiota. Eu tenho um peito chato, sou insegura sobre isso mas não posso fazer nada sobre isso obviamente e ele disse, ei, por que você não faz algo no peito? Você é quem mais precisa. A mãe dele engasgou e ficou tipo, Jared, e eu disse, está tudo bem. Eu então me virei para ele e disse, vou arrumar um seio assim que você conseguir um emprego de verdade já que você está desempregado há 6 meses. Ele me encarou incrédulo. Sua mãe começou a questioná-lo sobre estar desempregado e ele negou e então admitiu que era verdade. Ficou estranho com sua mãe repreendendo e outros o envergonhando por isso e por escondê-lo. Ele ficou tão sobrecarregado que saiu e ficou dentro do carro até eu chegar. Ele começou a gritar comigo repetidamente. Você não poderia ter segurado sua língua. E me acusou de virar sua família contra ele tê-los julgando e depois evitá-lo agora que ele não pode nem pisar na casa deles vergonha e culpa. Argumentei que o comentário dele sobre meu peito era um insulto mas ele disse que estava me dando um conselho e que não há nada de errado em ele querer que eu fique bonita e que ele disse o que disse por apoio e incentivo. Mas o que eu fiz foi totalmente oposto e que tinha a intenção de machucá-lo e eu consegui. Ele me deixou em casa e foi ficar com seus amigos. Liguei para ele depois achando que ele se acalmou mas o amigo dele disse que não queria falar comigo e eu deveria dar espaço para ele. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por dizer aos meus avós e parentes que eu não me mudei para a faculdade. Eu me mudei porque fui expulso quando fiz 18 anos. Algumas semanas atrás era meu aniversário. Fiz 18 anos e assim que fiz 18 às 0 hora, enquanto eu dormia no meu quarto meu pai bateu na porta e acendeu as luzes. Puxou meu cobertor e me disse, levante-se e saia da minha casa. Você tem 18 anos agora. Eu já sabia que ia ser expulso aos 18 anos como minha mãe e pai muitas vezes me falavam em casa. Quando você tiver 18 anos você sair de casa ou eles diriam algo como, mal posso esperar até que sua mãe e eu obter algum tempo sozinho. Quietos quando você sair desta casa em 18. Eles já tinham planos de me expulsar antes de qualquer maneira então eu já sabia disso, mas eu não estava preocupado pois tenho uma economia boa e decente de $5.000 que ganhei como freelancer e desde que completei 18 anos, tenho ganho uma renda decente com isso fazendo isso em tempo integral agora. Eu posso pagar um apartamento na minha área, essenciais e algumas coisas legais também. Então naquele dia em que fui expulso, coloquei todas as minhas coisas em uma mala. Eu os deixei e passei a noite na casa da minha melhor amiga. Acordei e no mesmo dia arrumei um apartamento através de um senhorio que conheço pessoalmente. Agora eu tenho meu próprio apartamento e estou morando sozinho. Hoje eu tive uma chamada do Face Team em grupo onde meus avós, tia, tio, mãe, pai, etc. estavam todos na chamada. Meu avô pergunta, então seu pai me disse que você se mudou para a direita para fazer faculdade. Qual faculdade você está cursando? Eu disse ao meu avô, não vovô, eu não me mudei para fazer faculdade. Eu me mudei porque fui expulso. O rosto do meu avô imediatamente mudou de um rosto feliz e sorridente para um rosto chocado e irritado. Ele basicamente desceu o pau na minha mãe e meu pai. O cara disse palavrões que eu nunca ouvi falar antes. Ele repreendeu meus pais por 2 horas ao vivo no Face Team com todos os nossos parentes na chamada do grupo Face Team. Depois que o Face Team do grupo terminou, minha mãe e meu pai me ligou pessoalmente e eles ficaram chateados. Eles disseram, nunca antes seu avô nos insultou hoje ele fez por causa de você. Mais alguns palavrões e eles finalmente terminam a ligação. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por empacotar minhas coisas em silêncio e sair da casa da minha família sem contar a ninguém depois que meu pai ameaçou me expulsar. Estou na pós-graduação e trabalho a tempo parcial mais estágio em um escritório. Eu me formei em junho e tenho me candidatado a empregos o máximo que posso para finalmente poder me mudar. Minha irmã também mora em casa mas está fazendo escola online e não trabalha. Tento ajudar nas tarefas domésticas o máximo possível embora seja difícil pois saio de casa cedo e chego tarde à noite. Na semana passada cheguei em casa e havia pratos
limpos na máquina de lavar louça. Eu disse que vou tomar um banho rápido e depois esvaziar a máquina de lavar louça e meu pai fez um discurso sobre como eu sou inútil e nunca ajudo em casa e isso minha irmã é sempre quem faz tudo. Eu expliquei que eu ajudo sim e que só porque eles não me viram ajudar não quer dizer que eu não ajude. Ele me pediu para dar um exemplo e eu disse a ele que tirei o lixo na noite anterior. A conversa aumentou para ele dizendo que eu deveria calar a boca e não discutir mais porque ele pode facilmente me deixar sem teto se ele quiser. Eu disse ok e subi. Na manhã seguinte, enquanto todos ainda estavam dormindo, eu arrumei minhas coisas e saí. Eu estou dormindo no meu carro por uma semana e tomando banho na minha academia. Mais tarde, no dia depois que eu deixei, meus pais ligaram e minha mãe me mandou uma mensagem perguntando onde estou quando não voltei para casa quando deveria. Não respondi e bloqueei os números de toda a minha família e as mídias sociais e não falei com eles desde então. Eles estão ligando e mandando mensagens para meus amigos perguntando onde estou. Eu não contei a nenhum dos meus amigos que estou dormindo no meu carro. Então recebi mensagens muito confusas de amigos me perguntando o que está acontecendo e por que meus pais estão perguntando onde estou e se estou segura e bem. Eu disse para minha amiga mais próxima que saí de casa e que estou seguro e que ela saiba para dizer aos meus pais que estou bem, mas não tenho mais vontade de falar com eles. Eles estão implorando para minha amiga divulgar minha localização e pedindo para ela me pedir permissão para falar comigo. Fui ver minha amiga ontem e ela disse-me que o que fiz foi horrível e que devia falar com eles. Disse que eles ameaçaram me tornar sem teto, por isso saí por minha própria vontade, mas ela insiste que fazer eles se preocupar com a minha segurança é uma coisa horrível de se fazer, mas honestamente acho que dei a eles o que eles pediram. Eles queriam se livrar de mim, então eu saí. Minha mãe estava lá quando isso aconteceu e ela estava do lado do meu pai também, então ela está ciente do incidente e sabe que eu fui ameaçada de ficar sem teto. Eles também disseram que eu provavelmente nunca conseguiria um emprego e ia ficar em casa para sempre, embora eu tenha 2 empregos e estou procurando ativamente um emprego em período integral e sim, eles já fizeram isso antes. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por dizer ao meu irmão que é culpa dele que nossa mãe está doente. Eu tenho um irmão mais velho. 2 anos atrás, antes de ir para a faculdade, ele se assumiu gay para nossos pais, o que fez nosso pai renegá-lo e cortar todo o contato com ele. Ele tentou forçar nossa mãe a cortar o contato com ele também, mas ela recusou, o que levou a uma grande discussão entre eles. Depois de alguns meses de brigas quase diárias, nossos pais finalmente decidiram se divorciar. Logo depois, minha mãe começou a se sentir doente e ela acabou sendo diagnosticada com câncer de mama no estágio 3. Meu pai estava pagando apenas a minha pensão e se recusou a pagar o tratamento da minha mãe também, e meu irmão obviamente não podia pagar por causa de seus impostos da faculdade. A doença da minha mãe progrediu e agora os médicos estimam que ela só tem 1 ano, no máximo 1 ano e meio de vida. Minha mãe aceitou seu destino, mas honestamente comecei a me ressentir do meu irmão por isso, já que não sabia qual era o sentido dele sair do armário logo antes de ir para a faculdade em outra cidade. Não é como se nosso pai não fosse capaz de acompanhar quem está namorando quando ele se mudou para lá, e sua saída só causou problemas a longo prazo. Meu irmão me disse ao telefone que se sente muito mal com a situação de nossa mãe e se culpa por não poder ajudá-la, o que me fez dizer a ele que ele deveria se culpar por ter se assumido para nosso pai, o que destruiu nossos pais e provavelmente até deixou nossa mãe doente de câncer devido a todo o estresse causado pelo divórcio. Meu irmão me disse que ainda esperava que nosso pai voltasse e que ele não teria feito isso se soubesse que ia causar o divórcio de nossos pais, mas eu disse a ele que o mal já estava feito e que é culpa dele que nossa mãe está doente agora. Ele começou a chorar e me disse que eu sou um babaca por pensar que sua orientação sexual é o que causou o câncer de nossa mãe e depois desligou na minha cara. Mas honestamente, se ele não tivesse se assumido, nossos pais não teriam se divorciado, e mesmo que mamãe ainda tivesse câncer, neste caso pelo menos papai estaria lá para pagar pelo tratamento dela e portanto ele poderia. Eu ainda fui capaz de salvá-la, então eu realmente acho que meu irmão deveria ter adiado sua saída do armário por mais alguns anos no mínimo. Fui idiota de ter feito isso. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e assista mais relatos clicando no vídeo que vai aparecer agora.